É isso aí. Quem é que é nosso primeiro entrevistado aqui do programa, Lula? Pois é, o que que acontece? Já há algum tempo tem uma discussão a respeito do piso salarial dos enfermeiros, dos profissionais do setor de enfermagem. Para vocês terem uma ideia, o valor é referência para o trabalho em 30 horas semanais e com correção pelo INPC anualmente. É o valor que a categoria está pedindo e nós já vamos saber qual é esse valor. Segundo dados do Conselho de Enfermagem, 60% dos profissionais atualmente recebem menos do que os valores apontados aí como necessários para a categoria. Outro dado a considerar é que apenas 14% de enfermeiras, técnicas e auxiliares trabalham em até 30 horas semanais. Então, quem está conosco aí ao vivo é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, o professor titular aposentado da UFSC e enfermeiro, Gelson Albuquerque. Gelson Albuquerque, muito boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde. É uma satisfação imensa, mais uma vez, estar consigo nesse programa e nessa grande audiência que vai nos acompanhar hoje. Pois bem, bom, é interessante falar, né, que há uma discussão. É claro que quando você fala em aumento salarial de categoria, você tem que, é claro que envolve uma série de nuances e você precisa, e principalmente quando se fala de setor público também, porque tem questão orçamentária, enfim. Mas, por outro lado, você não pode desconsiderar a importância da categoria, né? Ainda mais os profissionais da saúde, e no caso aqui, os enfermeiros, e que se mostraram ainda mais, né, importantes, não que as pessoas não dessem a importância antes, mas agora também nesse período de pandemia, o quanto foram importantes, o quanto foi importante a participação, a atuação dos profissionais da enfermagem, seja em que nível for, né? Seja técnico, seja o chamado enfermeiro padrão, com formação acadêmica. E aí, esse projeto, essa proposta, ela já está no Congresso Nacional, não é isso, Albuquerque? O que é pedido como piso para a categoria? Bom, antes de mais nada, é importante dizer que desde 1955 a enfermagem brasileira vem pedindo um piso salarial e uma jornada semanal de trabalho que seja adequada às suas funções, assim como preconiza a Organização Internacional do Trabalho. Portanto, não é de hoje, Lula, que a gente vem numa luta de muito tempo para que a profissão seja valorizada. Existe um PLS, assim como também um PLS no Senado, que é o 2564. O 2564 original ele prevê um salário de piso de 7.315 para o enfermeiro, 5.120 para o técnico de enfermagem e 3.657 para o auxiliar de enfermagem. Entretanto, a relatora do projeto, a senadora Zenaide Barbosa, apresentou um substitutivo colocando o salário para o enfermeiro 4.750, técnico de enfermagem 3.325 e auxiliar de enfermagem 2.375. O que, a nosso juízo, é muito baixo pelo que a profissão e pelo que a categoria faz pela sociedade. Entretanto, nós entendemos que é necessário dar um basta nisso e aprovarmos esse projeto que está no Senado, depois ainda tem toda a tramitação na Câmara, depois vai para a Presidência da República para sancionar. Não é factível que nós tenhamos hoje no Brasil a maior mortalidade de profissionais de enfermagem do mundo. Não é factível isso. Isso mostra que os nossos colegas trabalhadores, enfermeiras, técnicas e auxiliares trabalham em péssimas condições de trabalho, sem equipamentos de proteção individual, tendo que elaborar muitas vezes em 2, 3 vínculos para conseguir manter a sua casa. Então, assim, a gente viu, a sociedade enxergou aquilo que era invisível, o nosso trabalho. Nós estamos, 70% das equipes de saúde são conformadas por profissionais de enfermagem. É muita gente, são 2,5 milhões de trabalhadores que seguram a saúde na unha, eu digo. Não é à toa, Lula, que nós tivemos aí, nessa pandemia, pouco mais de 1 ano e meio de pandemia, nós perdemos 880 colegas que morreram trabalhando, morreram contaminados pela Covid porque estavam trabalhando, defendendo a vida das pessoas. Aqui em Santa Catarina foram 34 colegas nossos que perderam a vida. Ora, se nós tivéssemos ido a uma guerra,
e voltassem 880 caixões de combatentes, o país certamente os reverenciaria, criariam decretos legislativos, mas nós aqui da enfermagem estamos mais uma vez aguardando a boa vontade dos senhores legisladores, também do executivo municipal, do estadual e do federal. É preciso dar um basta nisso. A enfermagem mostrou a sua importância e a sociedade sabe disso. Não é possível que a gente continue convivendo com situações quase de que estamos beirando aí 2, 3 séculos de relação de trabalho, no caso da enfermagem brasileira. Gelson, você falou aí da questão da mortalidade, né, do índice de mortalidade. Esse índice, você fala, isso tem a ver com a Covid ou essa mortalidade ela tem a ver ela já é anterior a isso e motivada por outras causas também? É importante falar sobre isso para que tenhamos uma noção exata, né, do que representa os riscos também enfrentados por esses profissionais. Nós não temos um dado mais acurado. Nós vamos fazer aqui em Santa Catarina um levantamento junto com o DIES, estamos ultimando as tratativas para buscarmos ter o perfil da enfermagem brasileira, assim como nós fizemos em 2015. Mas esse dado que te dou é o dado apenas de Covid, viu, Marcelo? São 884 colegas que morreram trabalhando na linha de frente, se contaminaram na linha de frente. Ainda não temos os dados de quantos colegas nossos não poderão mais trabalhar porque ficaram com sequelas, que são muitos, né? Inclusive, a gente faz aqui um apelo ao presidente da República, porque existe uma legislação específica para a indenização desses trabalhadores e até hoje não foi movimentado um único centavo sequer. As famílias estão ficando ao desabrigo quando perdem o seu ente querido que estava trabalhando, defendendo a vida das pessoas. É aquilo que eu digo, se a gente vai para uma batalha mundo afora e voltam pessoas de lá que morreram combatendo, são pessoas que merecem o nosso respeito, que, afinal de contas, lutaram por uma causa que, na realidade, os brasileiros assim os colocaram. Da mesma forma é a questão da Covid. Não é normal que a gente enfrente, inclusive com a própria vida, pagando com a própria vida o cuidado e sendo tão desvalorizado, não sendo reconhecidos como de fato precisamos. Os aplausos, eles são importantes, Lula, são importantes que a sociedade realmente aplauda, mande cartas e tal, mas isso não paga conta de supermercado. Eu tenho relato de colegas que até hoje estão morando na garagem, de medo de entrar para dentro da sua casa, porque junto com ele mora seu pai e mora sua mãe. Então, são pessoas que estão segregadas, inclusive muitos deles, segregados do convívio do ambiente familiar, dos seus vizinhos. Nós temos uma pesquisa, inclusive, que foi feita esse ano, em março, divulgada em março, que quase 70% dos trabalhadores de enfermagem sofreram algum tipo de violência ao longo da pandemia por causa da pandemia. Isso é fato. Então, veja. Infelizmente, isso é fato. Presidente... Só deixa eu ler. Sim. Acho que ele só ia concluir ali, desculpa. Então, eu acredito que está chegando a hora, né? Eu sou um sujeito que tem 40 anos de profissão e sempre ouvi a história de que um dia o bolo ia crescer e nós íamos dividir esse bolo. Eu não vejo esse bolo crescendo para que a enfermagem possa partilhá-lo, né? É inaceitável, por exemplo, que nós tenhamos prefeituras, pessoal, que ainda remunerem profissionais de nível superior com formação em 5 anos, queiram pagar salários que se aproximam ao salário mínimo. Nem, às vezes, no caso do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, tem prefeitos que ofertam salários abaixo do salário mínimo regional. Isso é criminoso. E é claro que as pessoas estão sendo exploradas e não tem outra alternativa, porque meio que formam um consenso, né? As remunerações são muito baixas e aí todo mundo começa a remunerar também baixissimamente os profissionais. Nós temos que parar com essa seara, porque a gente sabe que isso vai acabar fazendo com que muitos profissionais, inclusive, desistam da profissão. Presidente Emanuel, perguntando para o senhor agora, o senhor comentou aí essa segregação de que há profissionais que sequer estão ainda entrando dentro de casa com medo de levar a Covid para os seus familiares, para os seus pais, mães, avós, enfim, né? É uma situação bastante grave. Mas se tinha até então a vacina como ferramenta, como o asfalto para... trazer a estrada de uma boa qualidade para que isso voltasse a acontecer. Aí eu questiono o senhor
porque agora a gente está, inclusive, tendo nesse mês de setembro a aplicação de uma dose de reforço, que uns chamam de terceira dose, mas o correto é chamar de dose de reforço da Covid, da vacina contra a Covid-19, e eu não vi ainda falar em profissionais da saúde, o que foi justamente no início, né, Lula? Foram os principais beneficiados no início com a vacina, e até agora não, a gente não ouve falar em nem médico tomando dose de reforço, nem em enfermeiro, enfim. E aí eu questiono o senhor, isso vai acontecer, não vai acontecer, pelo que o senhor acompanha nos bastidores, qual o encaminhamento disso? Bom, primeiro, Emanuel, que é verdade, se nós tivéssemos com 65 não, porque a pesquisa aquela que foi realizada em São Paulo com a Coronavac indicou que nós devíamos ter, com 2 doses, 75% da vacinação para nós termos um efeito, eu diria, como a gente chama de multiplicação de imunização. Não é verdade, nós temos em torno disso para a população até 18 anos, mas nós estamos com 36% apenas de vacinados em 2 doses. Então, nós estamos muito atrasados ainda. Em que pese que o Serviço de Saúde brasileiro pode vacinar acima de 2,5 milhões até 3 milhões de pessoas por dia, isso não vem ocorrendo porque não tem vacina. Então, veja, há alguns estados e alguns municípios iniciaram com a dose de reforço para idosos, iniciando lá acima de 95 anos, né? Entretanto, a Organização Mundial da Saúde emitiu um grande alerta já na semana passada, dizendo, olha, eu acho que não é possível fazer, inclusive há evidências com relação a isso, de fazer terceira dose. Imagine se a gente fizesse terceira dose em todo o Brasil. Né? São 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas que estariam recebendo a vacina. Quantos países ficarão sem vacina no mundo? Porque o grande problema de pandemia é que, na realidade, se você não tratar isso universalmente, nós continuaremos convivendo com essa pandemia por diversos anos. Esse é o grande problema. Veja, por exemplo, agora existe a entrada de uma nova variante, a chamada variante Mu, que ela apareceu na Colômbia e no Peru. Está sendo devastadora. Por que está sendo devastadora? Porque nenhuma das vacinas que são utilizadas seguram a variante Mu. Então, veja, é aquilo que nós viemos falando e o Conselho tem colocado muito isso em pauta desde o começo. Nós entramos com vacinação muito atrasada na população. Tem muita gente batendo palma, estamos maiores que os Estados Unidos, nós sempre estivemos maiores do que qualquer país do mundo, porque sempre vacinamos muito mais rápido do que todo mundo. Entretanto, foram mexer nas peças-chave do Plano Nacional de Imunização, foram fazer negócios que eu diria que não podem ser republicanos, e isso atrasou, sim, a aquisição de vacinas, e nós estamos aqui convivendo agora com várias variantes. Na medida em que a população não é vacinada em segunda dose rapidamente, nós teremos a formatação de variantes, inclusive brasileiras, que poderão ser maiores do que a alfa, do que a delta, do que a variante Mu, do que qualquer outra. Ou seja, nós não sabemos para onde vai essa pandemia. O certo é que a vacina já mostrou o efeito. Entretanto, Emanuel, o profissional de enfermagem ele conhece muito bem isso. Ele sabe que as pessoas, mesmo vacinadas, se não mantiverem-se rigorosamente, utilizando máscaras, utilizando lavação de mãos intensivamente, utilização de álcool em gel, manter o distanciamento social de 1,5 metro, 2 metros, né, não aglomerar, ele sabe que as pessoas mesmo vacinadas poderão também contrair a Covid-19 num outro tipo de variante que venha a surgir. Daí porque a gente não sabe também quais as variantes que nós temos no Brasil. Nós temos a identificação, ela se dá por massa, normalmente nos grandes centros. Mas não é verdade que nós tenhamos uma capacidade de análise genômica como os outros países têm. Existe um site que trabalha com linhagens mundiais e aí a gente toma um susto quando a gente abre aquilo e percebe que o Brasil tem poucas variantes identificadas, porque nós temos pouca pesquisa genética. O país está investido em ciência e tecnologia nos últimos anos 4 vezes menos. Exatamente quando deveria estar impulsionando mais a investigação, por exemplo, no campo genômico. Será que nós já não temos uma variante aqui próxima que é característica da nossa região? Ora, pessoal, vocês lembram que a Universidade Federal de Santa Catarina, em meados do ano passado,
publicou uma pesquisa mostrando que o SARS-CoV-2 já estava no esgoto em Florianópolis em outubro de 19. Então, assim, nós precisamos fazer mais pesquisas, porque não é crível que a gente vá simplesmente se abastecer com os resultados de outros países, até porque nós temos um forte esquema de imunização. Nós somos campeões mundiais de imunização. Então, talvez isso também tenha alguma característica que possa, sim, talvez nos trazer uma proteção um pouco maior do que os países que, por exemplo, não fazem vacinação em massa. Certo. Né? Agora são 15h22, nós estamos conversando aqui no SC News com o Gelson Albuquerque, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Gelson, para encerrar, o senhor falou sobre a questão aí dos valores que são colocados abaixo, né, por alguns municípios que contratam profissionais, mas tendo um conselho, né? O conselho não tem conseguido negociar, né, essa situação, ou não, ou é necessário sim esperar aí o estabelecimento do piso para que aí haja essa garantia constitucional para a população, para os trabalhadores. E vale destacar aqui também que esse projeto ele está no Senado, sendo aprovado no Senado, ele vai para a Câmara. Da Câmara não tendo nenhuma alteração no texto, ele vai aí já, sendo aprovado, vai para a sanção presidencial. Bom, só para encerrar então, o que tem sido feito para tentar minimizar, né, esses abusos, né, em alguns locais, em alguns municípios? Bem, vocês sabem que a questão salarial tem muito a ver com a ação dos movimentos sindicais, dos sindicatos, né? E que, na realidade, também sofrem toda forma de pressão hoje, principalmente do setor privado na área de saúde e do setor também filantrópico, né, que tem uma força muito grande, porque, como somos muitos, isso leva a impactos bastante grandes. Entretanto, é preciso dizer que o Conselho criou, em 2018, um piso ético. Esse piso ético ele serve para a gente, por exemplo, nós não publicamos mais anúncios, por exemplo, de emprego, salvo na pandemia, que nós tivemos que abrir mão disso, que seja abaixo do piso ético, que é pouco mais de R$ 4.800, porque é um estudo que nós fizemos lá em 2018, eu não era da direção do Conselho, né? Eu estou no Conselho desde 4 de janeiro agora de 2021, mas ele se aproxima muito do piso que está sendo proposto pela relatora Zenaide hoje ao PLS 2564, como um substitutivo da relatora em 4.750, 3.325 para o técnico e 2.375. Se nós não tivermos um piso definido em lei, Lula e Emanuel, não há como cobrar a ação, digamos, do Ministério Público. Nós precisamos ter isso estabelecido em lei. Por isso que a nossa luta agora, para melhorar a condição do exercício, é para que isso seja, de fato, aprovado, né? E aí, obviamente, daí a estrutura sindical vai fazer o seu papel, o Conselho vai fazer o seu papel também na questão no resguardo, para termos profissionais adequados em quantidade e qualidade, para prestar uma boa assistência, né? Gelson Albuquerque, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, agradecemos aqui a sua atenção, a sua entrevista no SC News. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Um forte abraço. Então é isso aí, Marcelo Lula.